Olá, graça e paz a todos. Vamos dar sequência à nossa reflexão sobre a doutrina espírita à luz das Escrituras. Esse já é o quinto vídeo que eu gravo. Se você não teve acesso aos anteriores, aconselho que assim o faça para melhor compreensão daquilo que está sendo tratado também nesse vídeo. Antes de entrarmos nessas doutrinas espíritas, eu gostaria de compartilhar com vocês o que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 3, diz assim: No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas, ou evangelho diferente daquele em que vocês creram. Bom, essa é uma advertência de Paulo com relação ao cuidado que se o cristão deve ter, porque muitas pessoas tentariam trazer ensinos que iriam na contramão daquilo que foi deixado por Cristo e ensinado pelos seus apóstolos. O Evangelho, segundo o que foi ensinado e deixado por Cristo e pelos seus apóstolos, não pode ser substituído por nenhuma outra revelação, nenhum outro Evangelho, sob pena de punição. E essa alerta também é feita na primeira carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Ali vocês podem ler para ver também essa advertência. Então, Paulo vai dizer o seguinte, que eu temo que vocês se afastem da fé ou desse evangelho que vocês receberam, dessa pureza desse evangelho, por influência de outros ensinos, assim como a serpente enganou a Eva, lá no princípio, que também vocês tivessem também a mente corrompida pelo espírito de engano. Sabemos que o espírito de engano atua desde o princípio do mundo, e ele está aí fazendo o seu papel, que é enganar. E uma das formas fáceis de enganar é fazer com que as coisas que estão sendo ensinadas possam parecer com aquilo que é a verdade. Ao parecer com aquilo que é verdade, facilita o engano das pessoas mais simples. O intuito do inimigo é exatamente esse, é apresentar um evangelho diferente desse que foi anunciado. É apresentar um Cristo que não aquele que veio e que foi revelado segundo as Escrituras. Precisamos ter muito cuidado, que o Espírito de Deus possa auxiliar a cada um que terá acesso a esses estudos, a esse vídeo, para que a luz de Deus, de fato, possa brilhar em cada mente, removendo a incredulidade e todas as confusões doutrinárias geradas pelo espírito de engano. Feito aqui essa observação de início, nós vamos falar, conforme eu havia dito no último vídeo que foi gravado, que dessa vez iríamos falar sobre os milagres, como que o Espiritismo trata com relação aos milagres que nós cristãos acreditamos que estão registrados nas Escrituras e que nós cremos ser de fato milagres. Bom, o livro da Gênesis, no capítulo de número 13, sobre o assunto milagre, traz a seguinte explicação. O número 15 ali diz assim, abre aspas, quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-lo. Mas fazê-los, ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? E aí, mais abaixo, encontramos, por que então faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Fecha aspas.
Bom, aqui, a princípio, dessa fala espírita deixa o seguinte, deixa claro que eles, crendo no poder onipotente de Deus, eles então acreditam que Deus possa fazer milagre. Agora, uma coisa é Deus poder fazer o milagre porque Ele é Deus. Outra coisa é acreditar que Ele fez milagre. Então, para o espírita, ele não fez, não realizou nenhum milagre. Porque a realização dos milagres incorreria na derrogação das leis que foi criada pelo próprio Deus. Pois bem, ainda falando sobre esse assunto, diz o seguinte, abre aspas, não é, pois, da alçada do espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião: não sendo necessárias os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Fecha aspas. Então, fica claro aqui que, à luz do Espiritismo, Deus não faz milagre, porque seria algo inútil, porque ele não precisaria fazer milagre para demonstrar a sua grandeza ou para glorificar o nome de Deus. Então, segundo a doutrina espírita, Deus não faz milagre. Então, como que a doutrina espírita vai justificar a questão dos milagres que nós encontramos registrados nas Escrituras? Vamos começar com os milagres, aqueles extraordinários, como, por exemplo, as ressurreições. Bom, para o Espiritismo, as ressurreições que aconteceram nada mais é do que uma doença conhecida como catalepsia, onde a pessoa fica como que morta, mas não morta verdadeiramente. E por acharem que essas pessoas estavam mortas, as pessoas foram reconhecidas como mortas e algumas até sepultadas como mortas, como no caso do próprio Lázaro. Sendo assim, a explicação espírita para as supostas revelações, porque suposta do ponto de vista espírita, são supostas revelações e não supostas ressurreições e não ressurreições de fato. Como nós, cristãos, cremos que a palavra de Deus nos traz como ressurreições de fato. Pois bem, vamos lá. Com relação à ressurreição da filha de Jairo, que é apresentada nas Escrituras, né, aquela jovem, aquela de 12 anos, ou um adolescente, que morre e que Jesus vai lá e ressuscita aquela adolescente, filha do chefe da sinagoga. Bom, o que vai dizer o Espiritismo com relação a isso? Vai dizer o seguinte, abre aspas, Jairo era chefe de uma sinagoga. Certa feita, Jesus estava ministrando seus ensinamentos e Jairo veio desesperado ao seu encontro, dizendo que sua filha estava morrendo. Jesus, então, com a sua docilidade, diz a Jairo, não temas, crê somente. Foram à casa de Jairo, lá chegando, Jesus dispersou as pessoas que choravam e pediu que ficasse apenas os pais da menina. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, menina, levanta-te. Imediatamente ela levantou e começou a andar. Esse aqui é o fato, né, da ressurreição que aconteceu ali da filha de Jairo. Depois tem a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro mostra que Lázaro ele foi sepultado e só foi ressuscitado no quarto dia, onde a própria Bíblia diz que ele já cheirava mal. O filho da viúva de Naim também é uma outra ressurreição que a Bíblia narra,
onde tem um jovem que está sendo conduzido no caixão para ser sepultado. Jesus encontra, então, e ressuscita aquele jovem. Bom, vamos então às explicações do ponto de vista da doutrina espírita. Explicação, abre aspas. As pessoas que estiveram presentes nesses 3 eventos ficaram maravilhadas e extasiadas, o que reforçou a tese de que Jesus era um ser sobrenatural, capaz de promover prodígios inexplicáveis. A tradição conta que foram ressuscitados, mas a ciência nos mostra que ressuscitação é algo impossível. Então, bom, a tradição mostra que eles foram ressuscitados, mas a ciência diz que ressuscitar uma pessoa morta é algo impossível. Bom, então vamos lá. Abre aspas. À luz do Espiritismo, a explicação clara para esses 3 eventos dá conta de que os 3 personagens envolvidos sofriam de catalepsia, doença pela qual a vítima aparenta estar morta, por não serem percebidos sinais vitais, o que na época era muito comum. Jesus então doou parte do seu fluido vitais, fazendo com que as despertasse daquela inércia. Fecha aspas. Então veja bem que a explicação aqui para as ressurreições é uma explicação de que de fato não aconteceu a ressurreição. Então veja bem que o Espiritismo nega a doutrina da ressurreição, nega a capacidade de ressuscitar um morto. Ainda tem um aspecto, porque no caso de Jairo, havia passado já era o 4º dia e já cheirava mal, a Bíblia diz que cheirava mal. Bom, e como que a doutrina espírita vai explicar essa questão de cheirar mal? Abre aspas, cheirar mal nada prova certos indivíduos a decomposições parcial do corpo, mesmo antes de morrer, havendo cheiro de podridão. Fecha aspas. Bom, segundo Chico Xavier, a ressurreição de Jesus, que é o caso talvez mais importante de todos esses, porque esses ressuscitaram e tornaram a morrer, ao contrário da ressurreição de Cristo. E como que o Espiritismo trata com relação à ressurreição de Cristo? Também nega a ressurreição de Cristo, tal qual é a ressurreição de Cristo em corpo, ou seja, que aquele corpo que morreu tenha recebido um novo corpo, tenha passado por uma transformação, uma ressurreição, adquirindo um novo corpo. Bom, o que explica aqui Chico Xavier, falando a respeito dessa ressurreição de Cristo, ele vai alegar o seguinte, porque o grande problema da ressurreição de Cristo, eles vão dizer que Cristo não ressuscitou com corpo, com seu corpo. Porém, o corpo de Cristo não foi achado na sepultura. Esse é um grande problema, Então, o grande problema para o Espiritismo é Cristo não ressuscitou com o corpo. Mas o que dizer, então, do corpo que não foi encontrado? Bom, Chico Xavier tem aqui uma resposta. Houve uma implosão desencadeando uma desintegração total do corpo. Ou seja, houve uma implosão do corpo de Cristo e com essa implosão houve então a desintegração total do corpo. Possivelmente essa implosão tenha causado um barulho e isso chamou a atenção dos guardas e os guardas então rolaram a pedra que tinha sido lacrada, e foram lá olhar o que estava acontecendo e não encontraram o corpo. Bom, eu quero ler para vocês o registro bíblico com relação a essa ressurreição, como que a Bíblia nos traz o relato. Depois do sábado, Mateus 28, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo.
de repente houve um grande terremoto. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, não houve uma grande implosão. Pois um anjo, olha bem, houve ali um anjo, que não é citado na explicação espírita. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra de entrada, não foi os guardas que tiraram a pedra para ver o que estava acontecendo, que barulho é aquele. O anjo rolou a pedra, sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e as roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremendo de medo, caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou e que vai diante de vocês para a Galiléia e vocês o verão lá. Então, o relato aqui mostra que não foram os guardas que rolaram a pedra, a presença do anjo que rolou a pedra, a presença do anjo que recebeu e explicou o que havia acontecido. E olha que anjos, segundo a doutrina espírita, são seres elevados, mais elevados. Mas esse anjo aqui, possivelmente, pela explicação espírita, teria então mentido, né, com relação à ressurreição de Cristo. Então eles negam algo fundamental da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Veja bem que o que nós lemos lá, a preocupação de Paulo com relação a essa questão do espírito de engano trazer outro evangelho diferente daquele que foi anunciado para os discípulos de Jesus. Bom, e com relação aos peixes, né, houve uma pesca maravilhosa. A explicação do fenômeno da pesca maravilhosa, onde, por exemplo, eles haviam pescado a noite inteira, não apanharam nada, de repente estão chegando sem nada na rede. Jesus então dá uma ordem para Pedro, lança a rede da banda direita. Pedro então, ouvindo, lançaram a rede da banda direita e a rede ficou cheia de peixes. É conhecido na Bíblia como o milagre da multiplicação dos peixes, né? Bom, qual a explicação espírita para esse fenômeno? Abre aspas. Nesse caso, Jesus viu com os olhos de seu espírito onde estavam os peixes em abundância e para lá mandou os pescadores. A esse fenômeno dá-se o nome de dupla vista ou segunda vista, fecha aspas. Então, Jesus não teria operado nenhum milagre ali, simplesmente teria tido um conhecimento prévio de onde estava o cardume de peixe, então orientado ali aos discípulos para que jogasse a rede daquele lado. Vamos ainda falar mais um pouco a respeito dos cegos, né? O cego de nascença. A explicação espírita para essa questão do cego de nascença, a cura desse cego, primeiro porque ali você tem uma pergunta feita pelos discípulos a Cristo, por que aquele homem tinha nascido cego? Se era por causa do pecado que ele tinha cometido ou por pecado dos pais. Tá? E Jesus disse que nem uma coisa nem outra. Nem ele tinha cometido pecado para nascer cego, e nem os pais, nem tinha nascido cego por causa do pecado cometido pelos pais. Pois bem, Jesus disse que aquele homem nasceu cego para que o nome de Deus fosse glorificado por intermédio dele, naquele milagre. Vale ressaltar que para os espíritas, Deus não precisa fazer milagres para glorificar o seu nome. Mas aqui, na própria fala de Cristo, aquele homem havia nascido naquelas condições para glorificar a Deus. Bom, se aquele cego não nasceu cego por causa do pecado cometido, então ele nasceu com uma espécie de prova. Uma espécie de prova que na doutrina espírita ou você nasce para
expiação, ou você nasce como para passar a experimentar uma prova, para assim então progredir. A doutrina espírita vai explicar que essa situação do cego de nascença foi uma prova para que ele pudesse progredir. Nota que ele vai dizer que Jesus foi o modelo e guia mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo. Então, eles têm Jesus apenas como um modelo e como um guia. Eles não têm Jesus como Deus encarnado, como a fé cristã ensina, como aquele que veio para substituir o homem naquela cruz, pagando o alto resgate da alma do homem. E nesse aspecto aqui da prova, que segundo a doutrina espírita, aquele cego nasceu como uma prova para a sua evolução, Jesus nada disse que aquele cego tivesse nascido como resultado de prova. Não existe assim nenhuma explicação nesse sentido com relação a esse cego de nascença. Pelo contrário, a doutrina espírita fala que foi a prova para que aquele cego pudesse progredir. No entanto, Jesus fala que aquela situação aconteceu para a glória de Deus. Tem um outro episódio muito interessante que nós abordarmos, que é a questão do endemoniado gadareno, né? Aquele camarada lá que estava com uma legião de demônios, dormia em cemitérios, e o Senhor Jesus então foi lá e expulsou aqueles espíritos que, pedindo a Jesus para que eles pudessem entrar naquelas manadas de porcos, Jesus permitiu aqueles discípulos entrar na manada de porcos, e os porcos então morreram ali no abismo. Bom, a explicação espírita para esse fenômeno é que aquele homem, na verdade, estava possesso, mas não de demônios, mas de espíritos inferiores, que seriam seres humanos não evoluídos, espíritos, né, humanos não evoluídos, que estavam ali apoderando do corpo daquele homem. Então, nós, cristãos, acreditamos que eram de fato demônios. E Jesus não os trata como seres humanos inferiores, mas os trata como demônios. É assim que a Bíblia registra. Um outro fenômeno na Bíblia maravilhoso também é a questão do Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, onde Moisés atravessa, fugindo ali com o povo de Israel, ali do Egito, fugindo do exército de Faraó. O Mar Vermelho se abre por ordem de Deus e por ordem de Moisés. Diante daquele povo, aquele exército atravessa, e depois, por ordem de Deus também, aquele mar se fecha em cima do exército de Faraó, matando a todos. Bom, o que nós temos como relato dessas questões do ponto de vista do Espiritismo? O Espírito Emmanuel, diz que alguns conhecimentos na Bíblia, que são conhecimentos secretos, que somente os grandes mestres do povo hebreu poderia compreender alguns desses fenômenos e alguns desses ensinos secretos. Então, esse espírito não teve uma resposta adequada, né? Porque somente os mestres evoluídos daquele próprio povo teriam, então, a compreensão. Somente eles poderiam interpretá-los corretamente nas épocas remotas. Aqui eu achei essa declaração no Espiritismo Net. Bom, o Espiritismo jamais endossaria esse evento como um milagre. Na Bíblia, a alegoria ocupa consideravelmente o espaço. Ou seja, todos esses eventos milagrosos na Bíblia, o Espiritismo não vai admitir que são milagres, mas que existe uma alegoria por trás de tais eventos. Veja bem, novamente, né? Toda a explicação das Escrituras
à luz do Espiritismo, seria alegórica. A respeito do dilúvio também, né? O dilúvio seria, na verdade, uma catástrofe parcial e não global, e nós temos prova científica desse dilúvio global. Depois eu posso até deixar no finalzinho desse vídeo um link para que vocês possam assistir uma palestra com relação a essa questão do dilúvio. Segundo o Espiritismo, o fanatismo é que vai dizer que Deus afogou o mundo na água. Segundo Kardec, seria essa história de dizer que Deus que afogou o mundo na água é o resultado de um fanatismo religioso. Porque, na verdade, o que existe em torno desse dilúvio é um mito com relação ao dilúvio, e também um mito da Arca de Noé. E, segundo o Espiritismo, esse mito da Arca de Noé não possui sustentação racional. Porque Deus seria um Deus vingativo e parcial. Sugere a narrativa, né? Ou seja, eles não concebem a ideia de um Deus vingativo e parcial. Parcial em que sentido? Por que Deus destruiu toda a humanidade e salvou só a família de Noé? Deus foi imparcial. Deus foi vingativo. Então, é exatamente nessa ideia que caminha muitos cristãos hoje, que não conseguem compreender o Deus revelado nas Escrituras. O Deus que é amor, mas o Deus também que pune. Há cristãos que negam que Deus possa punir alguém pelos seus atos, que Deus possa julgar alguém pelos seus atos, né? O Espiritismo vai sugerir que essa narrativa tem base em outras narrativas transmitidas pelos antigos sumérios, que têm semelhança. De acordo com o Espiritismo, esses livros foram escritos na época de mais ou menos 597 a 538 a.C., na época que o povo estava ali cativo na Babilônia. Foi o período que eles escreveram. Então, eles não consideram as escritas da Bíblia como algo mais antigo do que essa data. Então, eles teriam recebido alguma influência de outros povos e criado, então, a sua própria narrativa. Essa é a alegação espírita para desmentir o ensino bíblico do dilúvio. Ainda com relação aos milagres, Allan Kardec diz o seguinte, abre aspas, vamos falar aqui sobre a ideia de um dos milagres, que foi o milagre que Jesus caminha sobre o mar. Tem aquela passagem que os discípulos estão num barco açoitado pelo vento, pelas ondas ali, e de repente Jesus aparece caminhando sobre as águas. E nesse episódio, Pedro acha, primeiro eles ficam apavorados, achando que é um fantasma. Cristo se revela como ele, sendo ele mesmo, e não um fantasma. Pedro então diz, se é tu, Senhor, então deixa que eu também caminhe em direção a você sobre a água. Jesus permite, Pedro começa a caminhar, de repente ele tem medo, né, por causa do vento forte, e começa a afundar. Essa é a narrativa desse milagre. Como então o Espiritismo explica esse fenômeno? Bom, vamos lá, abre aspas. Jesus, embora estivesse vivo, pôde apresentar sobre a água com uma forma tangível, estando alures a seu corpo. Fecha aspas. Allan Kardec, a Gênesis capítulo 15, item 42. Então, segundo Allan Kardec, uma das hipóteses seria exatamente essa. É como se Jesus estivesse dormindo ali à beira daquele lago, mas o seu espírito tivesse então caminhado sobre as águas e ele então apresentasse de forma até tangível diante dos seus discípulos. Jesus produziu, abre aspas, Jesus produziu fenômenos considerados milagres. Hoje, porém,
tais prodígios são plenamente explicados pelo Espiritismo, revelando que não aconteceu nenhuma derrogação das leis naturais. Assim, no campo da fenomenologia física ou da metapsíquica objetiva, identificamo-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 26. Item a divina mediunidade, efeitos físicos. Então, outra explicação aqui espírita é que Jesus teria também caminhado de forma a levitar sobre as águas. Seria uma possibilidade, e a levitação uma coisa comprovada pelo Espiritismo. Pois bem, vamos lá. Continuaremos a falar sobre esse assunto. Abre aspas, 2 fenômenos se destacam no texto, ambos considerados milagrosos. Jesus caminha sobre as águas e acalma o vento. Em relação ao primeiro, pode-se pensar em 2 hipóteses. Jesus andou em espírito sobre as águas, enquanto seu corpo dormia fora do barco, no local onde fora orar. Nesse sentido, temos que pensar aqui, né? Fecha aspas, para me fazer a observação, né? Nesse sentido, nós temos que pensar que tem a história de Pedro também caminhando. Então, se Jesus estava dormindo e o seu espírito saiu para andar sobre as águas, como que aconteceu com Pedro? Pedro não estava dormindo, como que ele caminhou sobre as águas? Então, já descarta essa primeira hipótese. A outra hipótese seria aquela já falada antes, que Jesus levitou sobre as águas. Acalmar os ventos e tempestades não representava dificuldade para o mestre que tinha controle sobre os elementos materiais e espirituais do planeta que governa. Bom, aliás, segundo o Espiritismo, Cristo governa 4 planetas, né? 4 planetas. Estaria criando mais um 5º planeta para que ele pudesse governar. Isso não existe na Bíblia, né? Mas é uma doutrina espírita. Vamos lá. Abre aspas, é difícil discernir se o fenômeno foi de levitação ou de simples aparição. Há quem considere como aparição, pelo fato de os discípulos terem afirmado é um fantasma. Por outro lado, os estudiosos que defendem a hipótese da levitação afirmam que Jesus entrou no barco e lá permaneceu com os apóstolos, como informa o texto que se segue. Então, existe essa disputa, né? O que teria acontecido. Continuando, abre aspas. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se tu és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, porque duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 32. Então vamos lá. Vamos lá. Abre aspas. Confiando e desconfiando, Pedro atendeu, de certa forma, a solicitação do mestre de ir até ele, andando sobre as águas. Entretanto, a dúvida foi maior do que a confiança, por isso ele começou a afundar nas águas do lago de Genezaré. É possível que lhe tenha faltado fé, não no mestre, mas em si próprio. Fecha aspas. Então, ele duvidou, faltou fé não em Cristo, mas nele próprio.
Certo é que ele caminhou, né? Está registrado nas Escrituras que ele caminhou. Deixa eu me ver mais alguma coisa. Bom, saindo desse ponto aqui, desses milagres tratados, nós vamos falar sobre um assunto muito, extremamente importante para a fé cristã, que é a Páscoa, né? Como que o espírita vê a questão da Páscoa? Vamos lá, nós temos aqui visão espírita da Páscoa, núcleo espírita, coração de Jesus. Vamos ver aqui o que diz. Abre aspas. O espiritismo, embora sendo uma doutrina cristã, entende que de forma diferente alguns dos ensinamentos da igreja cristã. Na questão da ressurreição, por nós espíritas, Jesus apareceu a Maria de Madalena e aos seus discípulos com seu corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Entendemos que não houve uma ressurreição corporal, física. Jesus de Nazaré não precisou derrogar as leis naturais de nosso corpo, de nosso mundo, para afirmar o seu conceito de missionário. A sua doutrina de amor e perdão é muito maior que qualquer milagre, até mesmo da ressurreição. Fecha aspas. Então, veja bem, a ideia da Páscoa perde todo sentido para o Espiritismo. Por quê? Porque começa da própria concepção e da afirmação da crença espírita de que Jesus não ressuscitou de fato. Começa com a negação da ressurreição de Cristo. E aí, diz o seguinte, abre aspas, como a Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, queremos deixar firmado o conceito que aprendemos no Espiritismo, que a vida só pode ser definida pelo amor e o amor pela vida. Foi por isso que Jesus de Nazaré afirmou que veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância, isto é, em pleno amor, que dessa forma todos possam receber nessa época, como em todas as outras, muita paz de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial. Fecha aspas, autor Almir Cardel Chiaro Filho. Bom, vamos lá, né? Então, a Páscoa seria apenas um memorial para relembrar, para expressar o amor e nada tem a ver com a ressurreição. Isso, meus amados cristãos, é muito sério do ponto de vista da fé cristã. Vamos ver aqui mais uma afirmação. Será que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos purificou por meio do seu sangue? Evangelização infantil juvenil para os adultos. Parará, pororó. Vamos ver aqui. Se encontra, essa pesquisa aqui foi feita no passatempoespírita.com.br. Então vamos lá. Vamos repetir a pergunta? Será que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos purificou por meio do seu sangue? Resposta. Abre aspas. Essas afirmações não estão de acordo com a verdadeira missão de Cristo e com seus ensinamentos divinos, no qual diz que os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, versículo de número 29. Vamos ver a explicação de Allan Kardec. Abre aspas. Allan Kardec recomenda que façamos análise das antigas escrituras e das comunicações dos espíritos, submetendo-os aos dados, ao crivo da razão e da lógica. Portanto, se fizermos algumas reflexões à luz da doutrina espírita sobre esse assunto, poderíamos questionar: se Jesus morreu para nos salvar dos pecados,
então já estamos salvos? Se isso é verdade, para que se preocupar em melhorar? Para que é necessário corrigir-se de nossos erros, já que obtivemos a salvação pela graça de Deus? Por que é preciso fazer esforços para não cair na tentação do mal, se já somos perdoados sem ter o devido merecimento? Como pode Deus, sendo o Criador Supremo, universal, enviar um único Filho para resgatar os nossos pecados, quando que pela sua vontade poderia simplesmente perdoar a todos nós? Quem iria proibi-lo de fazer? Que justiça divina é essa que envia seu Filho, o único e justo e bom, para morrer pelos pecadores? Por quem um Espírito perfeito, um Messias, teria que sofrer pelos erros cometidos pelos outros? Outra coisa, se Jesus morreu para nos salvar do pecado, por que o mundo continua cheio de pecados? Não era para todos estarem regenerados, purificados, ou seja, sem pecados? Fecha aspas. Vocês podem ver que são diversas indagações para questionar a ideia de que Cristo tenha de fato vindo morrer por nossos pecados para resgatar o homem dos seus pecados. Então eles negam completamente que Cristo tenha vindo purificar o homem dos seus pecados através do seu sangue e através da sua morte. Mas o que diz a palavra do Senhor com relação a esse sentido? Diz que o sacrifício de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que a Bíblia deixa claro e ensina para todos nós. Essas questões que foram levantadas, nós poderemos até em alguma outra oportunidade responder à luz da Bíblia e da doutrina cristã a cada uma delas. Vamos ver mais uma coisa. Continuando. Abre aspas, Leon Denis faz outros questionamentos. Se o sacrifício de Jesus resgatou os homens do pecado, por que então ainda os batizam? Essa redenção estado em todo caso, não se pode estender senão unicamente aos cristãos, aos que têm conhecimento e aceitação e doutrina do Nazareno. Teria ela, pois, excluído da sua esfera a ação da maioria parte da humanidade? Existe ainda hoje na Terra milhares e milhares de pessoas que vivem fora das igrejas cristãs, na ignorância das suas leis, privados desse ensino, sem cuja observância, dizem, não há salvação. Que pensar de opiniões tão opostas ao verdadeiro princípio do amor e justiça que regem os mundos? Não. A missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se por si mesmo. Resgatar-se da ignorância e do mal. Nada deve deixar a nos poderia fazê-lo. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Fecha aspas. Então eu gostaria de frisar aqui essa afirmação espírita. Olha, Cristo não veio de forma nenhuma para resgatar nenhum ser humano. O sangue de ninguém, nem mesmo de Deus, poderia resgatar o ser humano, porque cada um se resgata a si mesmo, cada um salva-se por si mesmo, pelos seus esforços, pelos seus méritos. É isso que afirma os milhares de espíritos em todo o mundo. Então, aqui eu quero ler um texto da palavra do Senhor que diz o seguinte. Vamos começar aqui. Em 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês,
Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Negarão o mestre que os resgatou, ou seja, negarão a ideia do resgate feito por Cristo Jesus. Mas vamos ver ainda o que diz a palavra de Deus a esse respeito. O que diz a palavra de Deus a esse respeito? 1 João capítulo 1, versículo 5, essa mensagem que ouvimos dele quem? De Cristo, e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos nós mesmos, mas se vivemos na verdade, mas não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o ensino cristão é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos ver mais um texto aqui. Mais um texto cristão. Vamos ver aqui. Vamos ver. Apocalipse, capítulo de número 7. Versículo de número 9 diz assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usando vestes brancas, seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. A salvação, meu querido irmão, não vem do seu esforço, vem do próprio Deus e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos, e dos 4 seres vivos prostaram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhes respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus dia e noite e o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo, nunca mais terão fome nem sede, e calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia! Então veja bem que a multidão remida nos céus, junto com o Cordeiro que apacenta o seu rebanho, aquela multidão estava salva e com vestes brancas, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, o sacrifício de Jesus lavou, purificou as vestes ou a vida espiritual daquelas pessoas. Portanto, negar o sacrifício de Jesus é algo seríssimo, seríssimo do ponto de vista cristão, é uma apostasia,
Negar o sacrifício de Cristo é uma apostasia. Isso é muito sério. Segundo o Espiritismo, e aqui o Espírito Emmanuel, que é aquele que, se não me engano, que era o que Chico Xavier, que usava Chico Xavier para psicografar, né? Então nós temos aqui, abre aspas, a justiça divina observa que todas as ocorrências, desde os menores impulsos que eles deram começo, o autor, uma falta, naturalmente responderá por ela, nos tribunais da imortalidade. Cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. Fecha aspas. Justiça divina, na luz da justiça, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, amados irmãos, percebam a seriedade da doutrina espírita à luz das Escrituras, como que esse é o outro evangelho, que nada tem a ver com o evangelho de Cristo Jesus, e muitos cristãos estão se simpatizando, estão sendo atraídos pelos seus discursos, né? Os seus discursos, e cada ser humano é livre para acreditar, confiar no que quiser, né? Mas nós não podemos deixar de anunciar aquilo que a palavra de Deus anuncia e fazer o nosso contraponto daquilo que é ensinado por outras doutrinas à luz das Escrituras, para que os cristãos possam, assim, se fortalecer na fé e não serem enganados em nenhum momento para distanciá-los da sua fé cristã, porque entendemos como cristãos que a verdade veio por meio de Jesus Cristo, conforme atesta a palavra de Deus. O Cristo é a própria verdade, e a verdade é aquela que ele trouxe e revelou nas Escrituras. Portanto, cristãos, precisamos estar firmados na verdade registrada nas Escrituras, e não podemos abrir mão dessas verdades a custo de qualquer manifestação ou qualquer argumentação, seja ela bem fundamentada ou bem argumentada filosoficamente do ponto de vista racional. Lembremos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não compreendemos todas as coisas, mas compreendemos aquilo que Cristo quis trazer e nos revelar como necessário para a nossa compreensão e salvação das nossas almas. A nossa fé em Cristo Jesus, o Redentor da humanidade. Próximo vídeo falaremos mais um pouco sobre essa questão, que foram as indagações aqui levantadas à luz da Bíblia, como nós podemos responder a tais indagações.